Agora sim, já estamos de volta, né? Agora, ó, tráfico de influência, parte 2. Vamos proceder, pessoal, agora, à classificação do crime de tráfico de influência, tá? Vamos lá, a classificação de um crime, ele é de extrema importância para nós melhor compreendermos, para nós sabermos quem pode praticá-lo, para nós sabermos o momento consumativo dele, para nós sabermos também se ele admite modalidade dolosa ou culposa ou as duas, para nós sabermos também se ele admite ou não modalidade tentada. Então é uma forma de esmiuçar e compreender melhor o tipo penal. Prosseguimos então. Olha só, sujeitos, né, do crime. Quando falamos em sujeitos do crime, nós estamos falando em sujeito ativo, aquele que pratica a conduta criminosa, e sujeito passivo, aquele que sofre as consequências desta conduta criminosa, tá? Então, sujeito ativo, o particular. Por quê? Porque nós estamos estudando crimes praticados por particular, contra a administração, né? Em geral. Aí vem a pergunta, e o funcionário público pode praticar o crime em tela? Ou o funcionário público pode praticar o crime de tráfico de influência? Pode. Tá? Um funcionário público pode sim praticar o crime de tráfico de influência. Tá? Nós podemos ter um funcionário público solicitando vantagem indevida, né, de um particular, afirmando a ele que irá influir em ato de funcionário público, sabedor de que não tem nenhuma influência sobre ato praticado por este funcionário. Então aqui nós temos o particular e também permite sim que o funcionário público pratique esse crime. Ah, professora, mas esse é um crime que está capitulado nos crimes praticados por particular. Sim, mas vai admitir, ok? Vai admitir sim que o funcionário público também pratique o crime de tráfico de influência. Certinho? Guarde essa informação, por favor. Vamos lá. Agora, sujeitos passivo. Sujeito passivo. Aqui nós vamos ter dois sujeitos passivos. Aqui nós vamos ter duas vítimas. Quem são as vítimas deste crime? Quem são as vítimas? As vítimas são o Estado, né? O Estado é aquele agente que entregou a vantagem devida para o criminoso influenciar em ato de funcionário público. Então, são duas as vítimas, ok? Por que o Estado? Primeiro, porque, olha só, imagine, quando você cobra dinheiro, quando a gente cobra vantagem indevida, né? E quando falamos em vantagem indevida, nós estamos falando tanto em dinheiro, em espécie, como estamos falando em favores em geral. Ok? Eu posso obter não uma vantagem pecuniária, dinheiro em espécie, mas eu posso receber passagens aéreas. É uma vantagem, tá ok? Então, quando falamos em vantagem indevida, nós não estamos falando apenas em dinheiro em espécie. Nós também estamos falando em favores indevidos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nosso sujeito passivo representa as vítimas. Quem sofre com aquela atitude do sujeito ativo, com aquela conduta criminosa. Então, aqui nós temos o Estado e também temos aquele que entregou a vantagem devida para que o criminoso influenciasse ato do funcionário público. Por que nós temos o Estado como sujeito passivo, como vítima? Porque o camarada, o agente criminoso, ele falou que, olha, paga para mim que eu tenho o poder de influenciar em ato de funcionário público. Quando ele fala isso, ele está desprestigiando, né? Ele está maculando a imagem da administração pública. Tá? Ele está desmoralizando a administração pública. Ele está falando, em outras palavras, olha, a administração pública, ela é totalmente manipulável.
A administração pública, ela é totalmente maleável, ela é um fantoche. Basta chegarmos com dinheiro para o funcionário público que ele faz o que nós queremos. É isso que você está falando, tá? É isso que o agente está falando. Quando ele fala que ele tem poder de influir sobre ato de funcionário público, ele está falando o quê? Que a administração pública é totalmente manipulável. E isso ofende o quê? Ofende a moralidade, ofende o prestígio da administração pública do Estado. Então, o primeiro sujeito passivo é o Estado, é a administração pública. E tem outra vítima neste crime? Claro que tem. Quem? A pessoa que foi ludibriada pelo particular. A pessoa que foi enganada por ele. Tá ok? Por quem que pese esta pessoa para ter praticado um ato imoral, né, de pagar alguém para influenciar em ato praticado por funcionário público, ela não deixa de ser considerada uma vítima. Ela não deixa de ser considerada uma vítima, porque ela entregou o dinheiro acreditando que ele teria poder de influenciar em ato de funcionário público. Então, em que pese ela ter praticado um ato imoral, nessa circunstância, ela é posta como vítima. Ok, galerinha? Então, olha só. Então, é o Estado, a administração pública, é a pessoa ludibriada, a pessoa enganada pelo particular. Olha só. Mesmo que o particular tenha repassado uma vantagem para o outro particular, influir em ato praticado pelo funcionário no exercício da sua função, ainda assim, né, é considerado vítima deste crime, também conhecido como uma forma especial de estelionato. Então, nós temos duas vítimas neste crime, tanto o Estado quanto aquele particular que passou o dinheiro para outro particular influenciar em ato praticado por funcionário público, tá? Agora, os objetos deste crime. Objeto jurídico. Qual que é o bem tutelado? Nós já comentamos. É a moralidade da administração pública. Só a moralidade da administração pública? Neste caso, não, porque nós temos duas vítimas. Então, enquanto a vítima é o Estado, é a moralidade da administração pública. Enquanto o particular, como vítima, é o patrimônio dela, né? O patrimônio da vítima, que foi entregue àquele particular para influenciar em ato de funcionário que ele não influenciou. Correto? E objeto material, sobre o que recai essa conduta criminosa do agente? De sair alardeando que tem condições de influir em ato praticado por funcionário público. Recai sobre o prestígio, recai sobre a moralidade da administração pública. Tá? Agora vamos lá. Este crime, ele abre espaço para culpa? Este crime admite modalidade culposa? De modo algum. Então, este crime não admite a modalidade culposa. Nós não temos espaço para culpa no 332. Não temos. Este crime, tal qual o crime de desacato, ele admite somente a modalidade dolosa. Por quê? Porque exige o dolo específico, né, de ludibriar a vítima, mentir para a vítima que tem poder de influenciar o quê? Ato de funcionário público. Então, admite apenas a modalidade dolosa. O elemento objetivo. O elemento objetivo é a descrição da conduta criminosa. Qual é a conduta nuclear do tipo penal? Solicitar, exigir, cobrar, obter, né? Para si ou para outrem. Vantagem indevida ou promessa de vantagem. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função. Esse é o elemento objetivo, né? É o tipo nuclear, né, do que a lei descreve para nós como conduta criminosa. Agora, pessoal, nós temos aqui que analisar a consumação e a tentativa. Quando
Quando que nós teremos o crime do 332 consumado? Ele é um crime formal. Ele é um crime formal. Ele não exige nenhum resultado naturalístico para alcançar o status de consumado. Ele é um crime formal. Ele consuma-se com a solicitação da vantagem devida. Ele consuma-se com a exigência. Ele consuma-se com a cobrança e consuma-se com a obtenção da vantagem indevida. Ele é um crime formal. Solicitou a vantagem, alegando ter influência sobre ato de funcionário público. O crime está consumado, pronto e acabado. Ok, professor? Mas e se ele, além de solicitar, recebe a vantagem? O recebimento da vantagem é o que nós chamamos de mero exaurimento da conduta criminosa. Mera consequência natural, finalização natural da conduta criminosa. Ok? Então, ele é um crime formal. Ele caracteriza-se pela conduta do agente. Ele pode produzir um resultado? Pode. O recebimento. Tá? Mas este recebimento é necessário para fins de que esse crime caracterize-se como consumado? Não. Por isso, ele é um crime formal e não material. Tá? Então, o momento consumativo do crime de tráfico de influência, com a ação de exigir, solicitar, cobrar, né? A obtenção, ou cobrar a vantagem devida. Para fins de consumação, dispensa a obtenção da vantagem. Tá? Dispensa a obtenção da vantagem. Mas, professora, se ele obteve a vantagem, é o que chama-se de mero exaurimento da conduta criminosa. É o mero exaurimento da conduta criminosa. Ok? Então, olha só, este crime consuma-se com a ação de solicitar, de exigir, de cobrar uma vantagem devida. Dispensa o recebimento. Se ele recebe, professora, é mero exaurimento da conduta criminosa. É mera finalização natural da conduta criminosa. Ok? Tá? Então, ele é um crime formal. Tentativa. Via de regra, os crimes formais não admitem modalidade tentada. Tá? Via de regra, eles não admitem modalidade tentada. Excepcionalmente, alguns crimes formais admitem a modalidade tentada. Como é o exemplo aqui do nosso 332. Olha só, a tentativa, em que pese ser um crime formal, admite-se a modalidade tentada. Se este crime, né, for feito na modalidade escrita. Se essa solicitação for feita por uma carta. E essa carta, por circunstância alheia à vontade do agente, se extraviar pelo caminho. Ok? Então, é um crime formal, em que pese ser um crime formal, ele vai admitir modalidade tentada, se este crime for praticado na forma escrita. Tá? Então, escreve uma carta solicitando uma vantagem devida, a fim de influir em ato praticado por funcionário público. E esta carta se extravia pelo caminho. Diante disso, eu tenho um 332, tráfico de influência, na modalidade tentada. Certinho, pessoal? Enfim, né? A classificação do 332 é essa, tá? É essa classificação do 322. Agora, eu quero fazer algumas notas explicativas para vocês. Eu entendo que é de extrema importância nós não compreendermos os tipos penais de maneira isolada. Eu não posso compreender desacato isolado de desobediência. Eu não posso compreender desacato e desobediência isolado de resistência. Da mesma maneira, nós não podemos compreender
tráfico de influência isolado de corrupção passiva, isolado de exploração de prestígio, e isolado de advocacia administrativa. Então, olha só, vamos trabalhar outras situações aqui. Bem legal, prestem bem atenção. Olha só que legal. Então, eu vou dar o exemplo e, por meio dos exemplos, nós vamos caracterizar algumas condutas criminosas. Olha que legal. Preste bem atenção. Então, vamos imaginar uma primeira situação. Imagine que eu, Débora, particular, professora aqui do LAC, chego até uma colega minha, também advogada, chego até uma colega minha e falo, olha, você tem uma situação lá no Detran, não tem? Numa autarquia, não vou falar Detran. A minha colega tem uma situação em determinado setor da administração pública que não é a justiça, tá? Preciso excluir a justiça. Eu preciso excluir os funcionários da justiça, tá? Então, eu vou trabalhar assim hipoteticamente com a autarquia do Detran. Hipoteticamente, ok? Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí R$30, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Clique lá.